Boa tarde a todos, né, dando prosseguimento à nossa mesa redonda. Eu queria que a gente discutisse, né, eu queria trazer para essa mesa redonda para a gente discutir, né, um pouquinho mais sobre o papel dos invertebrados. Né? Como eu já imaginava que eu ia falar depois do professor Manuel e da professora Adriana, eu falei, eu acho que eu não preciso me focar muito no processo de decomposição. Eu falei, vamos tentar explicitar um pouquinho mais sobre o papel dos invertebrados, né, os fragmentadores, do pouco que a gente sabe, né, aqui nos sítios brasileiros, e contrastar também um pouquinho sobre o que os colegas têm feito em outros riachos tropicais de outros países, né, e os colegas estrangeiros têm feito em outros riachos tropicais. Então, a minha ideia é que a gente traga, né, de trazer para cá o que se sabe em outros riachos tropicais fora do Brasil, e que nós estamos, né, aos poucos, né, engatinhando aqui no Brasil, né, para trazer essas informações. Tá? Então, só para a gente, né, fazer uma pequena introdução, né, então a gente sabe que na maioria, né, dos rios, né, que nós trabalhamos, né, os nossos riachos aqui no Brasil, que nós trabalhamos, a maioria deles, né, onde nós encontramos esses organismos que fazem esse processamento da matéria orgânica, são riachos, então, sombreados, né, pela vegetação ripária, e a gente sabe que nós temos ali uma limitação, né, da disponibilidade de luz nesses ecossistemas. Então, a nossa produtividade primária dentro, né, a nossa produção primária, perdão, dentro desses ecossistemas, ela é limitada. Em função disso, né, a gente sabe que a gente tem um aporte de matéria orgânica entrando para dentro desse riacho. Essa matéria orgânica, como já foi dito aqui com a palestra do professor José Francisco, né, ela vem de diferentes tipos de aporte para dentro do riacho. Uma vez que esse material está lá dentro, ele passa a ser decomposto. Né? Nós já vimos aqui que os decompositores, eles podem ser tanto os micro-organismos quanto os invertebrados aquáticos. Né? Agora eu queria puxar um pouquinho mais, né, para os nossos animais. Então esses detritos, eles passam a ser colonizados, né, por invertebrados. Né? Esses vertebrados, eles pertencem a diferentes grupos tróficos, ou seja, eles têm diferentes formas de adquirir o seu alimento. Né? E para o processo de decomposição, talvez, né, os mais importantes, estamos aí, né, batalhando para entender isso, sejam os fragmentadores. Então, esses organismos, através da sua atividade, de sua alimentação, eles podem utilizar nesses organismos diferentes formas, uns para se proteger, alguns para se alimentar, e com isso nós temos uma contribuição, né, para o processo de decomposição. Isso acontece em todos os locais, né, então não vamos pensar que isso acontece só nos sítios tropicais, mas está muito mais evidente que isso também é um fator muito importante nos sítios temperados. Né? E uma vez que esse detrito, né, ele é acessado por um fragmentador, né, que ele vai, então são aqueles organismos que vão processar essa matéria orgânica, eles vão cortar ou raspar, né, como bem dito aqui pelo professor Manuel, acontece então um processo importantíssimo, que é onde a gente tem, né, a diminuição, né, dessa partícula de matéria orgânica. Então nós temos a matéria orgânica particulada grossa, que é da forma que ela entra para dentro dos riachos, ela passa a ser então transformada em matéria orgânica particulada fina, né, através da atividade, né, do próprio detrito, né, do farelo, vamos dizer assim, que vem, né, da atividade de alimentação desses invertebrados, como também pelas próprias fezes. Né? E essa matéria orgânica fina, então, ela passa a ser fonte de energia para outros organismos que não têm essa capacidade, ou que não conseguem, ou têm alguma limitação a utilizar esse tipo de matéria, né, de matéria orgânica no tamanho maior. Né? Então, mais uma vez, só para puxar um pouquinho nessa sardinha para o lado dos fragmentadores, demonstrando a importância deles não só para o processo de decomposição, né, mas também como gerando alimento para outros organismos que não conseguem se alimentar diretamente, né, do detrito no seu de tamanho maior, né, da matéria orgânica, né, particulada grossa. Tá? Eu fiz então, né, para tentar contextualizar e trazer assuntos para a gente discutir aqui, eu fiz um pequeno levantamento, né, de trabalho de 2006 até 2012, né, fiz esse levantamento, né, no periódico SCAPES, né, então eu peguei alguns trabalhos falando, né, usei as palavras-chave fragmentadores, shredders em inglês, preferência alimentar, feed preference, só para a gente ver o que está sendo, né, o que a gente encontra sobre fragmentadores. Não foquei muito no processo de decomposição, né, tentei a gente buscar, trouxe aqui para nós discutirmos mais trabalhos relacionados à distribuição de fragmentadores e ao comportamento deles. Tá? Começando aí, né, peguei os trabalhos que eu achei, né, que poderiam, né, trazer ideias para a gente discutir. É o primeiro trabalho do Bastian, né, que foi feito lá no Riacho da Austrália Tropical, né, e a principal conclusão desse trabalho, que foi publicado em 2007, né, foi que a distribuição dos fragmentadores ela estaria, né, mais relacionada a diferentes estágios de decomposição do que a identidade dos detritos foliares. Então o que ele viu? Ele colocou, né, diferentes espécies de folha, né, e no trabalho eles concluíram que, né, o tempo de decomposição ele é mais importante para a colonização dos fragmentadores do que o tipo de folha, a espécie de folha que nós estamos encontrando, isso nos riachos tropicais. Né? Então essa talvez foi, né, a principal conclusão desse trabalho que eu achei, né, que eu acho que vale a pena a gente discutir. Tá? Camacho também, outro autor que trabalhou tanto em riachos do Panamá quanto em riachos na Austrália, né, na Austrália tropical,
ele concluiu nesse trabalho em 2009 que os fragmentadores eles, não são escassos e possuem importância funcional nos riachos tropicais. Por que isso? Né? Isso acontece porque nós temos uma grande discussão de vários trabalhos, né, que o professor Manuel também disse que qual a importância e qual em termos de abundância, em termos de funcionamento de ecossistemas, né, será que os fragmentadores em riachos tropicais são importantes ou não? Né? Então esse trabalho talvez foi um dos primeiros onde os autores publicaram numa revista importante falando que não, os fragmentadores sim, eles não são escassos, eles têm uma importância para o funcionamento do riacho relacionado ao processamento de matéria orgânica. Tá? O próximo trabalho, né, também de 2009, foi feito na Malásia, né, pelo grupo lá da professora Catherine Muir. Né? A principal conclusão desse trabalho também, para a gente discutir aqui, é que os fragmentadores tropicais, então, eles apresentam maior biomassa do que os fragmentadores encontrados em riachos temperados. Né? Essa foi uma das sugestões, né, do trabalho dela, e que esse maior tamanho, o fato dos indivíduos terem um tamanho maior, uma biomassa maior, iria possibilitar, então, o consumo de detritos foliares de maior dureza. Né? Ou seja, então, se a gente comparasse, né, o que eles propuseram, que se a gente comparasse a atividade de um fragmentador tropical com um fragmentador temperado, né, o fragmentador tropical, por ter um tamanho maior e talvez, né, um aparelho bucal um pouquinho mais forte, ele conseguiria se alimentar de detritos mais duros do que um fragmentador de riacho temperado. Essa foi uma das sugestões feitas por esse trabalho. Tá? Em 2009, né, saíram 2 trabalhos do grupo do professor Dujo, né, a aluna Ang Lee, né, que foi feito também trabalhos em riachos em conjunto, né, também riachos tropicais. Né, eles fizeram 2 trabalhos onde as principais proposições, né, e conclusões foram essas, né, as sugestões, né, do que aconteceria nos riachos tropicais. A primeira é que os fragmentadores eles vão apresentar maior participação no processo de decomposição, ou seja, da decomposição da matéria orgânica, né, em riachos com menor disponibilidade de nutrientes. Por quê? Porque eles viram que nos riachos onde tinha mais nutrientes, né, a decomposição através de micro-organismos era mais significativa. E que o papel dos vertebrados nos riachos lá de Hong Kong, ele só foi mais importante, né, só foi assim, significativo, quando o riacho tinha pouco nutriente. Com isso, a comunidade microbiana ela tinha um crescimento limitado. Então isso foi um trabalho interessante, né? Então, onde os fragmentadores, né, eles seriam maior participação aonde o riacho tivesse menor disponibilidade de nutriente dissolvido na água, que limitaria o crescimento dos micro-organismos. Ou seja, quando tivéssemos, né, nos cios deles, quando tem muito nutriente, o papel dos fragmentadores na decomposição é muito pequeno. Tá certo? E o segundo trabalho desse grupo, né, ele propôs que os detritos foliares, então, seriam mais utilizados como substrato do que como recurso alimentar nos riachos tropicais lá de Hong Kong. Por quê? Devido à menor abundância de fragmentadores encontradas frente a invertebrados de outros grupos tróficos funcionais. Não poderia deixar de citar os trabalhos feitos, né, em rede, né, também uma cooperação liderada pela Luz Boeiro, né, então foi uma grande cooperação, onde uma série de protocolos foram feitos em riachos de 19 países, né, mais ou menos em cada país foram estudados em torno de 10 riachos, né, no total, aí, se não me engano, mais de 190, né, riachos foram estudados, avaliando tanto o processo de decomposição como a distribuição de organismos fragmentadores. Né, e desses trabalhos, né, recentes, 2011 e 2012, saíram, né, essas principais ideias para a gente discutir. A primeira é que a distribuição dos organismos fragmentadores ela pode ser explicada por uma combinação de fatores, incluindo temperatura da água e biogeografia. Né, acho que isso a gente ficou bem claro, né, dentro do modelo conceitual que o professor propôs aqui para a gente, nos mostrou muito bem. Então essa ideia está inserida, né, encaixa exatamente com o que foi dito pelo professor Manuel. Tá? E a segunda seria que a diversidade alfa de fragmentadores, ou seja, aquela diversidade local, né, de organismos fragmentadores, ela seria limitada então por próprios fatores locais dos riachos tropicais. Né? E que também a colonização de fragmentadores de riachos adjacentes ela seria reduzida. Ou seja, existem relatos de que alguns locais, mesmo na área tropical, eles têm uma abundância, né, de fragmentadores muito elevada. Mas, ao mesmo tempo, riachos próximos ali têm uma limitação, né, tem uma escassez de fragmentadores. Então, há uma proposição, né, de que a própria colonização, né, de riachos adjacentes ricos, né, ela é dificultada pelos fatores locais. Ou seja, se não tivermos o recurso, né, na qualidade adequada para que esses organismos possam se alimentar e persistir ali, né, nós vamos ter uma escassez ou até uma ausência desses organismos. Tá? E, recentemente, a professora Luz Boeiro publicou um outro trabalho, esse só nos riachos lá da Austrália, né, do grupo de pesquisa delas,
dela, né, onde ela propôs que os fragmentadores, né, uma das conclusões do trabalho, né, com os dados, analisando os dados que ela obteve, que os fragmentadores tropicais então seriam mais generalistas ao consumir os detritos foliares. Ou seja, eles não teriam uma preferência tão específica, né, por determinados detritos. Ou seja, eles teriam, talvez, né, por questões evolutivas, né, a capacidade de se alimentar, uma maior capacidade, né, de se alimentar de detritos de diferentes qualidades, né, talvez por uma adaptação aí ao ambiente que eles vivem. Tá? Passando para os riachos brasileiros, né, o mesmo tipo de trabalho de pesquisa foi feito também no periódico SCAPES, né, onde nós pegamos os trabalhos aí de 2006 até 2012, né, procurando, né, utilizando como termo de pesquisa, né, as mesmas palavras: fragmentadores, distribuição, abundância, preferência alimentar. Tá? Talvez um dos trabalhos pioneiros aí nessa área foi o trabalho, né, do professor Vantzen, né, em 2006, onde ele comparou o processo de decomposição num riacho no Mato Grosso, próximo a Cuiabá, e num riacho na Alemanha. Né? Então, e a principal conclusão desse trabalho foi, né, que a baixa abundância de fragmentadores, né, para aqui, né, para o riacho tropical que no Mato Grosso, foi que a baixa abundância de fragmentadores nesse riacho, né, ele encontrou essa baixa abundância, né, e a sua presença está provavelmente associada à disponibilidade de recursos. Ou seja, se o riacho lá do Mato Grosso, na região que ele estudou, tivesse recursos atrativos para os vertebrados, aí sim seria possível encontrá-los, mas sempre em baixa abundância. Né? Se as condições não são favoráveis, nós não vamos encontrar esses organismos. Tá? Depois, né, vem um trabalho que resultou da minha dissertação de mestrado, né, onde nós colocamos detritos, né, 5 espécies de folhas, né, de diferentes qualidades, que apresentavam diferentes taxas de decomposição, mas associados a esses detritos, independente da qualidade, lógico que só eram folhas de cerrado, então a qualidade, a gente pode esperar uma qualidade média a baixa, mas entre esse leque nós tínhamos espécies, né, de diferentes qualidades, e nós encontramos uma baixa abundância de organismos fermentadores associados a essas folhas. Né? Ou seja, dependendo da espécie, variou de 6% a 11% da comunidade total de vertebrados encontrados. Né? E isso, né, foi encontrado então nas diferentes espécies, inclusive uma mistura, né, incluindo uma mistura das 5 espécies. Né? Ou seja, realmente, né, as nossas folhas não são muito atrativas, né, para os vertebrados. Né? Esse trabalho foi feito lá em Minas Gerais, na Serra do Cipó. Né? Também tem um trabalho do professor Júnior, né, que já foi citado aqui, né, feito em 2007 também na Serra do Cipó, né, onde uma das conclusões foi que a baixa densidade de fragmentadores está associada à sua dificuldade em consumir folhas de maior dureza. Ou seja, a característica física da folha, dureza, estaria limitando então a atividade dos vertebrados. Ou seja, eles não seriam capazes de fragmentar o detrito devido à sua dureza. Né? Também temos o trabalho do grupo do professor Tim Mudo, né, feito lá no estado do Rio de Janeiro, né, saiu em 2010, onde eles observaram, né, a presença dos macroconsumidores. Quem seriam esses macroconsumidores? É que também já foi dito aqui nessa tarde. Né, ou seja, camarões e caranguejos, né, eles teriam então uma maior participação no processamento dos detritos foliares nos riachos estudados pelo professor Tim, né, na Mata Atlântica. Ou seja, se nós estivéssemos focando apenas nos invertebrados, não iríamos observar a participação desses organismos de maior tamanho, né, que são os crustáceos, né, camarões e caranguejos. Né? Temos também, né, um trabalho feito, né, no Amazonas, né, do Landeiro, em 2010, né, onde uma das conclusões foi que os fragmentadores então possuem um papel importante no processamento de detritos foliares nos córregos de pequena ordem, né, dos pequenos riachos lá da Amazônia, ou seja, uma evidência positiva então em relação ao papel dos invertebrados fragmentadores. Né? E também temos o trabalho Coceiro, né, 2011, onde ela concluiu, né, que a queda na proporção relativa de fragmentadores em córregos amazônicos impactados por sedimentos, ou seja, mostrando que esses organismos são sensíveis, sim, né, a impactos antrópicos, ou seja, né, mais um fator que poderia influenciar a distribuição desses organismos. Né, com isso, né, dos trabalhos que já estão publicados, a gente sabe que tem muita coisa sendo feita, né, a gente tem informações de trabalhos que estão sendo feitos, né, no Rio Grande do Sul, né, aqui em Brasília, lá no Espírito Santo, onde eu estou trabalhando agora, então são dados que vão ser gerados. Mas no momento, na situação atual, nesse tipo de pesquisa, nós temos essas áreas estudadas no Brasil. Ou seja, nós temos aí um grande leque de informações, né, faltando, né, ou seja, nós temos um leque de falta, né, porque a gente tem apenas Rio de Janeiro, né, Minas Gerais, Mato Grosso e Amazonas com dados, né, dessas características desses organismos. Ou seja, temos alguns biomas aí, tipos de vegetação, onde não temos dados, né, sobre a atividade de organismos fragmentadores. Tá? Passando então um pouquinho, né, achei que
vale a pena a gente discutir então um pouquinho do que a gente fez, né, lá na UFMG sobre o comportamento de fragmentadores. Né? Nós escolhemos uma espécie característica, né, muito encontrada na região do Cerrado, né, que é o Phyllodes, e nós fizemos experimentos de preferência alimentar. O que é isso? Nós oferecemos folhas, né, diferentes folhas ao mesmo tempo para o invertebrado para ver qual que ele consumia mais. Né? Então nós escolhemos 3 espécies do Cerrado, né, a Mysia guianensis, a Myconia chacrácea e o próteo. Né? O pessoal estava curioso em relação ao próximo, então a gente, coincidentemente, ele foi utilizado nesse experimento. E colocamos também o eucalipto como uma espécie exótica, né, para a gente ver o que ia acontecer. Então, nesse gráfico, nós temos, então, aqui nós temos a taxa de consumo e aqui nas 4 espécies. Como vocês podem ver, né, o eucalipto foi a espécie preferida. O que é isso? Foi a espécie que foi mais consumida. Ou seja, mesmo os filóides nunca, né, em condições naturais, nunca tendo tido acesso às folhas de eucalipto, ele preferiu se alimentar do eucalipto do que das folhas de cerrado, né, mostrando aí uma evidência da baixa qualidade das folhas de cerrado. E notem que a espécie próteo ela não foi consumida. Ou seja, ele não se alimenta, né, ele tendo a oportunidade, não vai se alimentar de próteo, né, porque deve ter uma qualidade muito ruim. Nós também fizemos a taxa de crescimento, né? Então não adianta a gente ver o que o organismo prefere se alimentar, mas vamos ver, oferecer cada uma dessas espécies individualmente para ver se o organismo consegue crescer, né? Se ele consegue adquirir, né, os nutrientes que ele precisa para o seu desenvolvimento. E o que nós vimos? Nós vimos então que tanto o crescimento diário, né, a quantidade, né, em termos de miligrama por dia que o organismo crescia, né, e também quanto crescimento específico, quando a gente expressa esses valores em porcentagem, nós vimos que não tem diferença entre as espécies. Ou seja, apesar de ter preferência entre eucalipto, né, e mesmo próximo, que quando ele tem a oportunidade ele não se alimenta, mas esses valores eles não foram estatisticamente diferentes. Ou seja, o organismo, quando ele não tem escolha, ele sim se alimentou, né, e essas taxas de crescimento não foram, né, diferentes entre si. E aí, na terceira pergunta nossa é de sobrevivência. Tudo bem, o organismo ele tem algumas que ele prefere se alimentar, outras ele rejeita. Quando ele não tem escolha, ele vai se alimentar, e o crescimento não variou muito. E sobreviver? Será que se ele se alimentar só de uma dessas espécies, ele vai sobreviver por mais tempo? Né? E o que nós vimos é que nós temos uma diferença. Né? Então, aqui em cima, a gente vê que aqui nós temos o tempo em dias, né, e a porcentagem de sobrevivência das larvas expostas a esse tipo de alimento. Então, o que nós vimos? Nós vimos que quando ele se alimenta de eucaliptos e micônio, né, a taxa de sobrevivência é maior do que quando ele se alimenta de próximo e Mysia. Né? Notem que a espécie que ele rejeita, quando ele tem a oportunidade de escolha, foi a espécie que apresentou menor taxa de sobrevivência. Ou seja, realmente, próximo não é, né, uma espécie, um alimento muito interessante para esses fragmentadores. Continuando nessa linha de raciocínio, o que nós fizemos? Né? Nós resolvemos, então, comparar o comportamento de um fragmentador tropical, né, que seria o Phyllodes aqui, muito abundante no Riachos do Cerrado, com uma espécie temperada. Né? Para isso, nós trabalhamos em parceria, né, com o laboratório do professor Marco Gessner na Suíça. Então, o que nós fizemos foi comparar fragmentadores do Brasil e da Suíça. Né? Do Brasil, então, nós escolhemos 2 espécies de folha, né, Suetenia e Hymenaea, né? E da Suíça nós trabalhamos com 2 espécies de folhas temperadas, né, que foi a Bétula e o Fagus. Né? A escolha dessas espécies não foi aleatória, né, de forma que nós pegamos uma espécie brasileira e uma espécie suíça que apresentasse menores valores de lignina, né, e menores valores de nitrogênio, ou seja, ela tinha poucos nutrientes e a dureza, né, compostos estruturais, né, também uma concentração menor. E nós pegamos 2 espécies, uma brasileira e uma suíça, com maior quantidade de lignina, ou seja, uma folha mais dura, porém com muitos nutrientes, ou seja, a taxa de nitrogênio era mais alta comparada com as outras. Né? E nós utilizamos, então, como fragmentador tropical o Phyllodes, né, do Cerrado de Minas Gerais, e como fragmentador suíço, típico dos rios deles, lá, o Grammados, né, que é um anfípoda também muito abundante, né, naquela região. E aqui nós temos os resultados, né, onde nós oferecemos, então, as 4 folhas em combinações par a par. Né? Então, notem, né, aqui nós temos os resultados para Phyllodes, né, nós temos todas as combinações aí das 4 espécies. Nós podemos notar que a espécie Bétula, sempre que ela estava disponível, ela era a única consumida, ou seja, né, o indivíduo, os Phyllodes, né, mesmo não tendo nunca tido contato com Bétula, que era uma espécie lá da Suíça, né, onde naturalmente ele jamais ia ter esse contato, né, a gente espera que sim, ele, né, quando estava exposto a Bétula, ele preferiu Bétula e rejeitou mesmo as espécies que ele já conhecia do Cerrado. Né? Notem também, né, que
Algumas, a bétula, né, ela é preferida até com espécie, né, com a outra espécie dela mais pobre em nutrientes, mais com maior lignina, né, com maior teor de lignina, né? Quando estava, né, a espécie, vamos dizer assim, a espécie de pior qualidade do Brasil com a espécie de pior qualidade da Suíça, né, as taxas de consumo não foram diferentes, né? E este mesmo padrão, né, ele foi apresentado pelo Gamaros, né? Aonde, né, ele também preferiu o bétula, né, que é a espécie que já tem no cisne, onde ele está acostumado a se alimentar, e notem que ele teve uma tendência a rejeitar, né, nesse caso aqui, onde nós tínhamos a pior espécie suíça e a pior espécie brasileira, ele não consumiu nenhuma das duas. Ou seja, se deixássemos ali por mais tempo, o organismo ia morrer, né, de fome, né? Mas um padrão, um pouquinho, né, com algumas pequenas diferenças, mas, né, o comportamento desses dois fragmentadores, né, foi bastante parecido, né, ou seja, indicando que a qualidade da folha, ela é, sim, importante, né, para o comportamento alimentar desses vertebrados, tá? Aqui nós temos a taxa de sobrevivência, né, para as mesmas espécies, então a gente vê, né, que o Gamaro sobrevive, né, bem melhor em relação às espécies, tanto as suíças quanto as brasileiras, né, e o Phylloides ele tem uma taxa de sobrevivência bem menores, né, de forma que, né, a espécie Himenea, né, foi onde ele apresentou as menores taxas de sobrevivência, que era a espécie de pior qualidade do Brasil, né, só para a gente ilustrar um pouquinho isso aí. Tá? Então, para finalizar nessa minha apresentação, eu queria colocar alguns pontos para pensar que, na verdade, nessa tarde nós já estamos discutindo, né? Então, a primeira seria que a participação dos vertebrados fragmentadores no processo de decomposição, ela está relacionada à composição química dos detritos, né? Então isso já está bastante evidente, nós temos que entender, então, quais fatores que mais influenciam essa atividade dos fragmentadores, né? Temos que dar atenção também, né, à atividade dos macroconsumidores, né, que temos aqui nos corpos brasileiros, né, nos corpos tropicais também, né? Então existem esses organismos, esses decápodos de maior tamanho, de maior biomassa, né, que podem sim estar influenciando o processo, principalmente nas regiões de Mata Atlântica, onde esses organismos são mais abundantes, né? E temos que ter cuidado também com o tamanho do fragmentador, né? Muitas vezes a gente tem visto trabalhos onde a abundância, né, desses organismos não é tão mais alta, né, em números de indivíduos. Mas quando você olha o tamanho dos fragmentadores, esse tamanho ele é maior. Então eu fico me perguntando, às vezes, né, nós temos feito um trabalho lá no Espírito Santo, onde nós estamos encontrando em bancos de folha no remanso, abundância de fragmentadores em torno de 18% em números de indivíduos da comunidade, né? Então isso seria, né, um padrão mais ou menos já conhecido. Mas quando a gente faz a biomassa desses organismos, a gente chega em torno de algo a 49% da comunidade, ou seja, da biomassa da comunidade, seriam de organismos que nós sabemos que são fragmentadores. Sem contar aqueles que nós estamos fazendo análise de conteúdo estomacal para ver se nós encontramos detritos, né, de matéria orgânica particulada grossa no seu trato intestinal. Então isso, né, a gente tem que ter esse cuidado também com o tamanho, porque a capacidade, né, de processamento desses organismos de maior tamanho, apesar de em número eles não serem tão significativos, mas o tamanho dele pode influenciar bastante o processo. Tá? E também queria discutir, né, as diferenças encontradas, né, em diferentes regiões e tipos vegetacionais. Ou seja, o que a gente vê muito, né, as pessoas classificando todos os rios tropicais, colocando dentro da mesma categoria. Se a gente colocasse tudo dentro do mesmo saco, vamos discutir rio tropical. Eu acho que, na verdade, né, o que nós estamos evidenciando, tanto pela literatura internacional quanto que nós estamos produzindo aqui no Brasil, é que, na verdade, nós temos vários tipos de riachos tropicais, né, que fica difícil a gente comparar, né, um riacho de Mata Atlântica com um riacho de Cerrado, ou mesmo um riacho do Cerrado de Minas Gerais com um riacho do Cerrado lá de Tocantins, é o que a gente está discutindo aqui. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, essa sensibilidade de ver que a distribuição dos organismos está muito relacionada, né, com o tipo vegetacional e quais espécies que vão estar disponíveis, né, no ecossistema para esses organismos. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção de vocês.